Olá, amigos e amigas da Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Estamos mais uma vez aqui com vocês para um conteúdo de altíssima qualidade. Hoje vamos falar sobre literatura e cinema brasileiro, né? Hoje temos aqui convidados a Ana Arruda, né, que é uma produtora de cinema em Brasília, uma das criadoras dos eventos como o Curta Brasília, dedicado aos curtas-metragens, e o Interanima, que são sobre animações. É uma das sócias da Sétima Cinema, uma produtora e distribuidora de filmes. Também temos aqui conosco o Lino Meirelles, que é nascido em Brasília, formado em cinema, diretor e roteirista de curta-metragens, finalizou em 2020 o seu primeiro longa-metragem, o documento Candango, Memórias do Festival, que também tem um livro com o mesmo nome. E, por último, e não menos importante, nosso amigo e escritor Maurício Gomide, que é nascido em São Paulo e que mora em Brasília. Escritor, tem mais de 8 livros publicados no Brasil e em 5 outros países. É autor de Surpreendente, que passa no universo do cinema e foi finalista do Prêmio Jabuti em 2016. Meus amigos, sejam bem-vindos. Obrigado pelo tempo de vocês estarem aqui com a gente na Biblioteca Demonstrativa do Brasil, que eu acho que a gente está trazendo para a biblioteca essa nova pegada, que é uma pegada da fusão dessas várias artes, né? A biblioteca não é mais um lugar só de livros, mas também de cultura. E não por que não trazer o cinema para elas? Ana, Lino e Maurício, sejam bem-vindos. Obrigado, Bruno. Obrigado. Obrigada, Victor. Primeiro as damas, né? Vamos falar com a Ana. Ana, eu queria além de dar as boas-vindas, mas saber um pouquinho dessa tua história, dessa tua ligação com Brasília, cinema e literatura, né? Porque, como a gente estava conversando nos bastidores, querendo ou não, o cinema brasileiro, ele é um cinema pouco conhecido, querendo ou não. Não tem a mesma difusão como o cinema estrangeiro. Assim, eu acho que também acontece dentro da literatura, para ser sincero. E eu queria que você desse um pouquinho desse panorama, mas começasse falando dessa tua história do cinema. Como é que começou isso? Bem, primeiro, é muito bom estar com vocês aqui, e especialmente da Biblioteca Demonstrativa, faz parte da minha infância e da minha adolescência. Que legal. Eu nasci aqui em Brasília, né? Tenho laços aqui com o Cerrado, eu rodo o mundo e volto sempre. E quando eu estava no ensino médio, principalmente, além de Grêmio Estudantil, esses movimentos todos, assim, eu ficava depois do período da aula em biblioteca, ou na biblioteca demonstrativa, ou na 508 Sul. Então, digamos que essa vida cultural, esse interesse pelas artes, nasceram por essa W3 ativa, sabe? Num período bem interessante. Fui aluna do Sérgio Morricone de milhões de cursos dele. Se a gente tivesse direito a ter um certificado de formação do Sérgio Morricone, da escola dele. E ele sempre relacionava com literatura, indicava que a gente conhecesse as obras, né? Assim, fosse atrás também, quem quisesse estudar roteiro ou ser roteirista também, que lesse muito, né? Para poder ter essa bagagem. E eu acho que a literatura é fundamental na base, não só cultural, mas na base ideológica, de referências para o mundo, né? Então, bem, a primeira coisa é essa. No dia que eu ia fazer, inclusive, que eu ia escolher qual faculdade que eu ia fazer, eu estava na dúvida se eu fazia música, se eu fazia cinema, ou rádio e TV, ou jornalismo. E isso tem tudo a ver, assim, que é a parte de comunicação e a parte das artes, né? E eu acabei indo enfim, por caminhos da vida para o jornalismo, para a comunicação social, na Universidade Católica, onde tinha um núcleo de documentário, de TV, e onde o pessoal do cinema acabou se encontrando. Algumas figuras que talvez vocês conheçam, como Iberê Carvalho, que fez o último Cine Drive-In, João Paulo Procópio. Tinha um núcleo com 7 mulheres fazendo cinema na época. Então, a gente começou experimentando isso e, a partir dali, eu vi que precisava de mais gente na área de exibição, distribuição e na parte de
estudar um pouco mais sobre os filmes para exibi-los. E aí eu posso falar que essa relação de literatura e cinema foi constante. E já entro numa das polêmicas, né, que é essa questão das obras adaptadas. Então, uma forma que eu achei interessante foi como que o cinema popularizou algumas obras literárias e alguns autores e autoras também. Eu falo que é polêmico porque quem conhece muito bem a obra de alguém, às vezes não se sente contemplado, né, quando vê o filme na tela e o personagem vestido e incorporado de uma forma diferente de que se imagina. Mas aí que é legal, que entra o debate, né? Entra a parte da troca de visões de mundo, e é nessa parte que eu trabalho muito, que é na parte de curadoria, na parte de festivais, que é de fazer essa ponte entre os artistas, as obras e o público, né? Pô, que legal. Muito legal. E aí você já deu um gancho para que eu chegue para o Lino, né, para saber um pouco da história dele, porque ele faz exatamente essa ligação aí. Eu acho que quando eu li o livro dele e sobre o Candangos, eu fui conhecer um cinema que eu não conhecia, vou te ser sincero. Nunca consegui pegar um festival, quer dizer, mentira, eu consegui uma vez pegar um festival de cinema para eu poder ver, mas no livro do Lino ele traz uma história, né, desse festival de Brasília. E aí, Lino, eu vou seguir para você. Essa polêmica, né, que a Ana comenta, você também concorda nisso? Conta um pouquinho dessa também tua história, como é que você chegou nos Candangos e trazer um pouquinho desse mundo de cinema para Brasília. O que te fez fazer esse estudo histórico, né? Colocar o cinema dentro de livro, né? Bem, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá caindo um toró aqui em Brasília, em Tá junho. brincando? É uma coisa de cinema, digamos assim, né? Não, mas vamos lá. A gente vem de uma idade, eu acho, de que o consumo de mídia, né, o consumo de histórias, seja livros ou seja cinema, não era tão fácil, o acesso não era tão amplo, né? Eu sou de uma época, eu nasci no começo, em 82, então assim, minha relação com o cinema, minha relação com o livro, nem que era um programa, você ir família ver um filme, né? Ir para o cinema. Hoje em dia eu não sei como é que são esses jovens de hoje. Que sim, eles veem filmes em casa, né? A gente não tinha, a gente assistia o que estava passando na televisão e o que tinha na sala de cinema. A gente não tinha escolha. Tinha locadora, né? Eu era muito rápido de locadora. Então, assim, meu interesse em cinema, em literatura, vem muito de influência familiar. Mesmo quando você é criança, mesmo quando você tem pouca ideia assim, do que você pode fazer, a família vai muito para o cinema, uma família que lê assim. Essa foi a minha influência para tudo isso, né? E aí eu fui, estudei cinema, sou formado em cinema, a Ana em jornalismo, né? Eu fiz cinema no IESB e eu procurava uma ideia assim para contar o meu primeiro filme, né? Meu primeiro longa-metragem. Eu fiz vários cursos quando eu estava na faculdade. Aliás, a biblioteca demonstrativa, na época que eu estava na faculdade, a gente fazia copyright lá, né? Direito autoral. Você levava seu roteiro lá para a gente, além de servir como uma biblioteca, ela era Ela é uma uma filial da agência da garantidora, Embratel. ela era uma garantidora de cultura, né? Que você ia lá depositar o seu roteiro para, assim, era quase como um rito inicial você ir lá esperar horas e horas lá na biblioteca demonstrativa para conseguir cadastrar um roteiro. Então, assim, eu tenho muitos roteiros lá. Qualquer coisa que eu escrevia e tinha um final, eu cadastrava lá, porque a gente nunca sabe o que vai fazer, né? Eu tenho muitos roteiros não produzidos, provavelmente nenhum deles muito bom. Mas aí. E aí eu já era antenado um pouco nessa história do Festival de Brasília, né, o Festival de Cinema, com alguns fatores especiais, né? Porque sempre foi um festival de cinema brasileiro, só passa cinema brasileiro, filme brasileiro lá nas mostras concorrentes, né, nas principais. Hoje em dia tem algumas paralelas. E são filmes que eu expressava assim, se eu não fosse ver no festival, eu não veria nunca. Não porque eu não queria, mas porque eu não teria acesso a esses filmes. Até o começo do século agora, né, dos anos 2000.
até 2010, o streaming. Até hoje é mais difícil assistir filme brasileiro, né? Mas hoje, assim, de 5 anos para cá, você tem um leque muito grande. Eu vejo muitos filmes no Now, no Look, na Globo, enfim, tem outros serviços, né? O Cine Belas Artes, até o SP, esqueci o nome agora da agência, SP Cine, né? Lá de São Paulo. Então é completamente diferente. E aí essa história do festival, né? Do que o festival representava, tende a ficar um pouco esquecida, né? A gente tem... O primeiro festival foi em 65, então eu tive essa ideia no momento em que muitas pessoas que participaram desse ano inicial ainda estavam vivas, né? Para contar histórias e contar todas as experiências dos últimos 50 anos. Se você... Hoje, acho que ano passado o Festival de Brasília teve a edição número 53. Se você pensar que o cinema tem o quê? 120 anos, alguma coisa por aqui, o Festival de Brasília está presente em 53 deles, né? É uma coisa muito grande, é uma coisa maravilhosa para Brasília. Brasília tem o festival de cinema mais longevo do Brasil, né? Tem alguns que vieram antes, mas não duraram, né? O Festival de Brasília veio e durou. Então, eu tive a ideia de fazer, foi crescendo, cara, foi crescendo a ideia de fazer uma matéria até jornalística, só que a boa vontade de todos em falar do Festival de Brasília, né, o carinho que tinham, foi ampliando o projeto até que virou um documentário e um livro também. Aliás, a Ana é uma das entrevistadas, né? Que legal. Muito. Ô, Lino, e aí você abre um outro espaço, que aí você estava falando, né? Por exemplo, é longevo e é um trabalho, e a gente está passando por uma revolução desse acesso ao cinema. É interessante, né? Porque o livro, a literatura, ela querendo ou não querendo, ela tem acesso. E aí, como você disse, antigamente era mais difícil, a gente fazia, era um evento, né? Ir para o cinema. E hoje o cinema está em todos os lugares, em todos os momentos. Você abre o celular ou abre a internet e tem filme, tem série. Eu acho que as séries estão revolucionando, esses streams estão revolucionando. E aí, Maurício, entra você, né? Produtor de livro também, aí você com seu Surpreendente, que faz uma história, a história de um cineasta que está ficando cego, né? E o drama dele no Surpreendente. Qual é a tua história aí de cinema? Você pegou o teu livro e pegou a tua paixão pelo cinema e colocou no livro? Conta um pouquinho também por que você chegou em Brasília, você era de São Paulo, escolheu Brasília, como é que foi isso? Você que é um cara que já tem livros publicados em tudo que é lugar, pelas grandes editoras de São Paulo e outras coisas mais. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer vir aqui falar sobre literatura, sobre cinema. São dois temas que eu gosto bastante, né? Confesso que o cinema muito mais como um curioso, né, do que a própria escrita, enfim, a própria literatura, né, que acabou tomando uma dimensão muito maior do que eu mesmo imaginava. Porque era aquela história de um dia você fala, eu vou escrever um livro, né? Vou contar uma história. Será que eu consigo? Será que isso é possível? Será que eu consigo tirar as minhas experiências que eu tenho e colocar isso numa folha de papel, isso ir ganhando corpo e tal. Né? Esse ano eu estou fazendo 20 anos, né, do meu primeiro lançamento, que foi lá em 2001. Então, né, nesse período eu lancei 8 livros, enfim, aqui no Brasil e em outros países. E a minha relação com o cinema, né, como eu disse, além de ser um curioso, foi porque lá em 2003 eu resolvi fazer vestibular. Depois de formado, já sou formado em processamento de dados, que chega a ser estranho, não tem nada a ver com literatura, com cinema. E lá em 2003 eu falei, acho que eu vou fazer vestibular para cinema. Né? Enfim, fiz vestibular na UNB, numa sorte monumental, porque eu já era formado há muito tempo, já trabalhava, já não sabia quase nada, e acabei passando. E quando você entra, você pode escolher entre audiovisual, jornalismo ou propaganda. E eu falei, não, eu vou entrar pelo audiovisual, que era uma coisa
mas muito mais como curioso. E comecei a fazer o curso, mas aí, sabe aquela história, né? Trabalhando, e a UNB tem um problema que você tem aula de manhã, de tarde, então eu tinha que ir para o trabalho e voltar, ir para a UNB, já, quando voltava já não conseguia estacionar. Era uma história tão doida, eu falei, acho que eu não vou aguentar. Infelizmente, acabei abandonando. Mas eu tinha lançado já 5 livros, né? Eu tinha lançado 4 livros independentes, o primeiro livro por uma editora, e quando fui escrever esse seria o meu 6º livro, que é esse aqui, o Surpreendente, tá? Estou mostrando a capa aqui para vocês. Né, assim, as pessoas muito, né, sempre falavam, Maurício, você não tem vontade de escrever uma trilogia? Trilogia é um negócio que está na moda, é bacana, faz parte, é interessante, você pode pegar uma história e deixar mais tempo. E eu nunca pensei nisso, eu nunca quis ficar muito tempo escrevendo uma história, né? Ficar muito tempo com aqueles personagens. Mas aí me deu um clique que eu falei, eu acho que eu posso escrever a minha trilogia, porque eu tinha um livro, um dos meus livros, o personagem é um escritor. Então, eu sou escritor. Um outro livro meu, o personagem é um músico. Eu sou músico também. Na verdade, eu sou músico há mais tempo até do que eu escrevo. Enfim, eu toco desde os 14 anos. E eu falei, pô, a minha terceira área de interesse é o cinema. Aí eu falei, acho que eu vou escrever essa minha trilogia, né? Seria literatura, música e cinema. E aí eu comecei a ir atrás, a fazer algumas pesquisas, né? Enfim, e a gente sempre faz aquela pergunta, né? Que é o e se, né? O que seria uma das formas de você contar uma história é colocar o personagem numa situação que seria totalmente avessa ao que ele espera, né? Deixar, porque isso gera conflito e, enfim, a gente sabe que quanto mais conflito, maiores as possibilidades de uma boa história. E aí eu comecei a fazer a pergunta, né? O que seria o pior que poderia acontecer a um cineasta? Enfim, cheguei à resposta que seria ele ficar cego. E aí, só que daí você começa, né? Você vai desenvolvendo, vai puxando os fios e vai desenvolvendo a história, enfim. E para daí virar o que virou, aí tem muito estudo, muita técnica também, né? Enfim, ler muito, assistir muito filme também. Então, é um livro que ele é muito referenciado em cinema. Então, as pessoas curtem muito isso, né? De falar, pô, eu vi muita citação, né, de filmes, algumas citações que não são tão explícitas, que são sutis, então é para quem gosta mais, né, para quem, enfim, conhece mais. E aí, quando foi em 2018, mais ou menos início de 2018, um amigo meu falou, Maurício, eu queria te apresentar um amigo meu que é cineasta, que é o Marcos Ligoc. Eu acredito que vocês todos conheçam. Aí ele falou, pô, vamos lá, que acho que seria interessante você mostrar seus livros têm essa pegada um pouco mais cinematográfica e tudo mais. E a gente acabou desenvolvendo uma relação bacana, né? uma amizade bacana, ao ponto de que a gente passou um ano e pouco escrevendo um roteiro. Então foi meu primeiro roteiro, minha primeira experiência de escrita de roteiro foi com o Ligoc. E quando chegou no final de 2018, na verdade teria uma feira, né, lá em Los Angeles, uma feira de cinema, e aí ele falou, vamos? Eu falei, vamos embora. Então, enfim, para encerrar, fomos, né? Eu acabei gostando demais daquele universo, achei muito interessante, porque ele foi para justamente tentar fazer negócios com o filme que a gente escreveu. E nessa ida eu acabei conhecendo algumas pessoas né, que mexem com o cinema lá, alguns brasileiros que moram lá, outros que não são brasileiros, e na volta eu comecei a escrever roteiro de desenho animado, né, de animação, de longa de animação. Então, agora, durante a pandemia, eu finalizei o meu primeiro longa, né? E aí esse longa está sendo mostrado, está sendo negociado por um produtor de lá. Ao fim disso, eu comecei a escrever um novo longa de animação, que é uma coisa que eu estou achando muito interessante, é uma outra linguagem, mas é muito bacana, né? Então, enfim, a minha história com o cinema, ela tem todos esses inputs assim, mas muito mais como um curioso que está tentando começar a virar um realizador mesmo de cinema. E aí você está falando tanto de roteiro, e aí a gente tem a especialista aqui em roteiro, que é a Ana, né? E aí eu vou jogar para a Ana. Ana, a gente estava conversando lá nos bastidores,
que a gente tem a literatura, deixa eu ver aqui, desse lado, e o filme desse. Mas existe uma coisa muito importante no meio dos dois, né? Que faz essa transição e que gera, como você disse, toda essa polêmica, né? Da adaptação, que é o roteiro. Né? Para quem não conhece como é que funciona um processo de fazer um filme, né? Conta para a gente um pouquinho mais como é que é esse processo de roteiro que tanto o Maurício está falando, para que ele serve, por que ele existe, né? E dá uma explicada para a gente para poder fazer onde essa literatura e o filme se encontram, que eu acho que é dentro desse roteiro para que ele possa existir. Sim, bem, eu sou admiradora de roteiro, mas não sou roteirista. Eu acho que o Lino pode falar um pouco mais sobre isso, porque ele passou por um processo aí grande, e o Maurício também. O que eu posso, assim, né, comentar, como eu exibi muitos filmes e promovi muitos debates, mais de 300 por aí, em escolas públicas, em pré-estreia de filmes, tem algumas obras, eu até lembrei aqui, anotei uns que foram alguns que estouraram, assim, não só na venda de livros, mas também no cinema, de bilheteria. Bicho de Sete Cabeças, né, um filme que, inclusive, o Rodrigo Santoro ganhou mais visibilidade depois do filme, ele estava no início da carreira dele, da Laís Bodansky, que é roteirista também, é uma grande estudiosa do cinema e da literatura, e a obra que inspirou foi o livro Canto dos Malditos, do Austrejésilo Carrano, curitibano, que morou em São Paulo há muito tempo. Eu tive o prazer de conhecer ele, assim, ficar amiga, bem próximo mesmo. Ele veio como convidado para fazer um debate sobre o livro, sobre a vida dele, e acabou que eu entrei como produtora de fazer um circuito de literatura e cinema e realidades. Então, eu estava falando sobre a realidade psiquiátrica no Brasil por meio de um livro de ficção, documentário, enfim, na visão de quem viu os debates. Ah, mas esse filme é uma ficção. Não, ele é um autorrelato, tá. Mas o livro não é a mesma coisa do filme, o roteiro é um terceiro produto, sim. E outra coisa, o Austrejésilo, ele vinha do teatro. Então, quando você lê o Canto dos Malditos, tem uma narrativa, uma linguagem, a forma como ele fala a espacialidade da literatura dele é diferente de um roteiro, sabe? E de um livro mais clássico, de uma literatura mais clássica. Então, assim, foi muito interessante que, por meio desses debates, a gente pôde falar um pouco sobre essas narrativas, né? Quais são... e a gente ganha com todas elas. É isso que eu acho que é bom, a gente quebrar um pouco esse paradigma, que existe alguma disputa de gênero, de narração, e quem é melhor. Não existe melhor, gente. São visões diferentes. E o legal de roda de leitura também, grupos de estudo, né? Na biblioteca demonstrativa tinha bastante isso. As pessoas, às vezes, debatendo, mas não, ela não estava naquela hora que o rapaz chegou. Mas, gente, nesse trecho aqui do livro está claro isso. Então, quando a gente fala do roteiro de um filme, né, de cena interna, externa, de um controle de luz, de ter os recursos, de colocar a música no fundo, fazer passar, enfim, todas essas questões. Aí a gente direciona o olhar para aquele diretor, ou diretora, roteirista, enfim. E eu acho que todo mundo que vai fazer uma adaptação, aliás, todo mundo a gente não pode nunca generalizar, mas a gente parte da premissa que existe um respeito pela obra, né? Então, para você fazer uma adaptação literária, não é só ler o livro e conhecer bem, mas é todo o universo daquele autor ou daquela autora, né? É uma imersão muito interessante, assim, que eu acho que é importante a gente falar. E alguns outros filmes, só para dar como exemplo também, Lavoura Arcaica, né, do Raduan Nassar, que o Luiz Fernando Carvalho fez também, foi um filme que não é um filme também de entretenimento para vender ingressos como filme que você leva a família, mas ele trouxe assim um público bem interessante e muita gente começou a conhecer o Raduan Nassar por meio do filme. Então é uma coisa que eu acho que é interessante de falar da cultura pop também, né? De às vezes você
conhecer referências por meio de uma narrativa, de uma linguagem e descobrir um universo imenso. Então, muita gente, às vezes, chega na literatura por meio do cinema, principalmente para uma geração mais jovem, assim. Mais jovem que eu estou falando dos milênios, né? Que se torna eu acho algo total, por exemplo, complementar, né? O que é o Ariano Suassuna, né? Qual é a representatividade do Ariano Suassuna no Brasil antes e depois do Auto da Compadecida? Não é verdade? Eu acho que aquilo foi uma revolução para ele. Aquilo ali foi fantástico. E ali é a união de 3 livros, né? Ô, Ana, e você fala uma coisa, você está falando sobre todo mundo, e uma coisa que você disse, na verdade, numa entrevista para o Bruno, aqui para a DDB, e você falou uma coisa muito engraçada que eu achei, que a produção do cinema é uma coisa de muita gente, e a literatura é uma coisa... conta um pouquinho dessa tua visão, que eu não tinha percebido isso na hora que você falou, né? Que você fala que é uma visão... A literatura é uma visão de uma pessoa normalmente escrevendo, né? Normalmente, e a do cinema são vários vendo ao mesmo tempo, né? É todo um grupo, né? Como você falou, tem luz, tem fotografia, tem um monte de coisa. Na verdade, depende. Tem filmes que você vai ver os créditos, direção, montagem, roteiro, às vezes é ator, atriz, é a mesma pessoa que fez tudo, né? Isso que eu estava falando um pouco era da experiência compartilhada do cinema, da sala tradicional e da literatura. São tempos diferentes, né? O evento de um festival, o evento de uma mostra, tem essa diferença do tempo da leitura de uma obra, onde você escolhe, você pode ler um livro durante 7 meses ou durante uma semana, ou ler uma vez e ler outra, e ler 5 livros ao mesmo tempo. Eu conheço leitores multitasking, assim, que estão fazendo várias coisas, e isso não é um problema, né? Enfim, e eu estava falando da experiência de você estar ali durante 1h30 com uma entrega, porque assim, o tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem, né? Hoje em dia a gente sabe plenamente disso, sempre, na vida, em qualquer século. E o que diferencia de você estar vendo um filme e depois fazer um debate, que eu acho que é fundamental, a diferença de uma sala comercial para um cineclube, dentro de uma biblioteca, uma exibição compartilhada e um debate com o autor do livro, que foi ou a autora do livro, né, para falar um pouco sobre a visão e a experiência de ter escrito aquela obra que foi adaptada, que é um dos focos que a gente estava falando, é bem diferente, né? É bem diferente. E aí que eu acho que entra também o papel da biblioteca nesse sentido, que é de criar essa cultura do clube, do grupo, sabe? Dos amantes da literatura, de você, mesmo estando sozinho em casa lendo livro, você está conectado com várias pessoas que estão também ali sendo, né, seduzidos por aquela história, por aquele romance, ou seja, era mais nesse sentido, do tempo da apreciação de cada arte, sabe? Também não tinha parado para pensar nisso, os tempos, né? No Montanha Mágica, o Thomas Mann escreve que esse livro não é para ele ser lido em 7 dias, nem em 7 semanas, mas também não em 7 anos, né? Porque o livro tem, sei lá, 1.200 páginas, uma coisa monstruosa. Nunca consegui passar da página 100, mas já tentei umas 3, 4 vezes, não consigo andar. E aí, adorei essa coisa do tempo, e é verdade, isso, eu adorei essa tua visão. Tinha lido, achei que eu tinha entendido uma coisa e tinha entendido outra. E aí eu vou perguntar para o Lino, porque o Lino faz nessa mesma entrevista do Bruno, uma coisa muito interessante, né? Sobre essa frustração, né, Lino? As pessoas se frustram às vezes, né? Por terem lido o livro, como a Ana disse, e você faz um comentário que eu achei muito pertinente sobre essa frustração das pessoas que assistem um filme e leem o livro, ou leem o livro e assistem um filme. Sim, eu tô ficando mais de boa, assim, quanto mais eu faço filme e tal, tô ficando mais de boa. Então eu acho essa uma, como dizer assim, não uma polêmica, né, de adaptar um livro, dele não sair tão. Eu acho uma grande bobagem, porque eu estava falando na entrevista, quando a gente está falando de roteiro, quando a gente está falando de cinema, quando a gente está falando de livro, a gente tem que lembrar uma coisa: o que funda
a sociedade humana, a cultura humana, é o contar histórias. É o que o ser humano está tentando fazer, está conseguindo fazer, né, desde que aprendeu a falar. Ou uma história inventada, ou uma história do que aconteceu com ele. E isso é tão perene que, na verdade, os tipos de histórias que a gente conta, eles dependem meramente dos meios tecnológicos. Sabe, assim que inventa a escrita, começa a se escrever livros. Assim que inventa a máquina a imprensa, né, a Gutenberg, você consegue fazer livros em massa para autoconsumo. Assim que você inventa o cinema, surgem narrativas no cinema. Assim que você inventa a rede social, o TikTok, eu não entendo o TikTok, não é tal, mas eu entendo que é ali que se contam histórias. Tem lugares que contam histórias em 15 segundos. É o que move a gente é o que move o nosso compartilhar, né? Se a vida é uma coisa solitária e a gente procura compartilhar ela com outras pessoas, isso começa inicialmente por histórias, histórias vividas juntamente ou histórias vividas separadamente que a gente relata um ao outro. É isso forma as culturas. Então, quando você vai adaptar uma obra, um livro para o cinema, você tem que algumas coisas vão acontecer. Na verdade, a polêmica pode ser uma bobagem, considerar uma bobagem, mas às vezes eu entendo que é uma bobagem útil, né? Porque ela cria uma conversa sobre as obras que é capaz de levar mais gente para elas, né? Isso é sempre muito bom. Então, o que o espectador, o leitor tem que entender, que eu já vi filmes sobre livros que eu adoro e achei um filme horrível. Tudo bem, mas isso faz parte. Porque quando alguém vai adaptar, ela está criando uma outra versão. É igual assim, se a gente nem for falar da questão tecnológica ou de tempo, coisa, é igual a gente falar das histórias que a gente ia contando por via oral, que ia se contando na fogueira e ia se estendendo por o tempo. Alguma coisa mudava, sempre. Ia mudando, ia adaptando. Cada pessoa que conta uma história, ela conta uma história, uma versão diferente. Então, entenda que tudo são versões. Se alguém for adaptar, for pegar um livro famoso, um livro não famoso, para adaptar para o cinema, essa pessoa, por pior que seja que você considere o trabalho dela, que outros vão gostar, nada que ela fez apagou o livro que você gosta. Tem uma outra versão dessa história, mas a versão que você mais gosta está intacta. E você pode até espalhar o evangelho dela. Você viu esse filme? Poxa, lê o livro, é muito mais interessante. Tará. Então, eu acho assim, eu acho, na verdade, a adaptação eu acho o resultado de uma adaptação, em sua grande maioria das vezes, irrelevante, assim, porque ela vai trazer gente pro material original, né? E aí você vai poder analisar ponto a ponto. Você vai poder botar para mim 100 exemplos de que não deu certo, ou o Ariano Suassuna, né? Que o filme abriu ele para um monte de gente. Ou você pode falar também um ponto em que um livro foi mal adaptado e meio que sumiu do mapa, né? Mas eu tô falando de uma visão mais abrangente. Todos esses exemplos são válidos. Mas o material livre tem filmes que eu gosto mais do filme do que do livro. Às vezes eu li o livro depois do filme, né? Eu acho que também tem isso, né? A nossa percepção, a gente fica um pouco mais apaixonadinho assim pela primeira vez que a gente ouve aquela história, né? Pela primeira versão que a gente ouve da história. Isso acontece. Então, e é engraçado, porque quando você estava falando sobre o momento, né, do filme e do livro, na verdade, eu considerei isso quando eu tava fazendo o meu filme, porque o meu filme é um documentário, entrevistamos um monte de gente, tínhamos 60 horas ali só de entrevista, né, fora material, que eu sabia que eu queria botar num filme de 2 horas, no máximo 2 horas. E aí, quando eu filmei tudo, aí foi alguns meses antes do nascimento de um filho até, do meu filho, eu estava processando esse material, né, essas 60 horas, essas transcrições, todas as entrevistas, e eu estava num período muito sozinho, assim, de trabalho sozinho, né? Ainda sem poder chamar outras pessoas para trabalhar comigo. Eu estava em casa, com o filho não dormia, eu trabalhava nessas decupagens, assim, né? Análise do texto. Foi naquele momento, assim, solitário que eu falei, pô, eu consigo fazer um livro disso, eu vou montar um livro
com essas entrevistas. Exatamente por quê? Porque se eu for condensar 60 horas de entrevistas em um filme de 2 horas, tem muita perda. Mas o livro não, né? O livro eu boto o quanto eu quiser. O livro vai ficar do tamanho que ele ficar. E quem quiser ler até o final, quem quiser ler até a metade, faz disso o seu próprio tempo. E aí ali em casa, né, cuidando de criança, quando a criança dormia, eu organizava um livro. Assim. Foi até um meio de eu organizar o filme na minha cabeça. E uma coisa que você tava, que a gente estava falando, cara, agora você me fez viajar para um outro canto, mas o que eu vejo assim no caso de filmes, né, e essa conversão que a gente, essa como é que chama, frustração, né? Li o Harry Potter e quando eu assisti o filme eu falei, ué, aqueles negócios daquele, como é que chama, quadribol, o negócio é o gol é assim, uma bolinha. Eu achava que era uma cesta, que a bola entrava aqui assim. Eu falei, eita, é assim que ela pensou, né? Obviamente, aí eu acho que essas adaptações fazem toda essa parte. E eu fiquei surpreendido e achei fantástico. Como, obviamente, mas, na verdade, aquilo que você viu no filme não foi o que a autora pensou. Aquilo foi o que o diretor do filme pensou. Então, opa, que o meu microfone está entrando, ativando e desativando aqui, mas e aí eu falei, ó, interessantíssimo. Quer dizer, que são as adaptações que acontecem e que às vezes surpreendem e a gente acha, como você falou, e eu acho que a Ana que falou, né? Existe uma terceira coisa. Eu acho que é a sinergia, né, que traz essa via, né, e essa arte. E aí, o Maurício, e aí a gente vai chegando no cinema brasileiro, né? Cinema brasileiro e o acesso. O Lino, acho que Lino, você falou um pouquinho sobre essas várias ferramentas de acesso ao cinema brasileiro, vamos dizer assim, né? Que você falou Globo, falou mais umas outras aí, etc. Você acha que hoje está mais fácil da gente achar esse cinema brasileiro? Eu, sinceramente, acho extremamente difícil, né? Da gente achar o cinema brasileiro, ver ele, por exemplo. Eu vejo, claro, tem algumas coisas que aparecem mais, mas o cinema brasileiro, você acha que ele está tendo uma outra força agora nesses caminhos de streaming? É interessante. É um sentimento paradoxal. Porque, em primeiro lugar, você ainda não consegue ver esses filmes no cinema, na sua grande maioria. Porém, você consegue ver eles no streaming. O cinema brasileiro nunca esteve tão acessível. Assim, não digo um filme blockbuster está acessível para todo mundo, mas o panorama nunca teve um panorama maior do cinema brasileiro ao seu alcance. Dói um pouquinho falar isso porque é no streaming, não é no cinema. Mas eu acho esse momento eu acho o ecossistema do streaming maravilhoso para o cinema brasileiro. Para ele ser visto, né? Não entendi o serviço. Não entendi. Não, é porque, assim, é cada vez mais fácil ele ser visto, para o cinema brasileiro ser visto. Mas assim, o lugar ideal para ele ser visto ainda é na sala de cinema. Mas aí você tem um ciclo de décadas assim em que o cinema brasileiro tem problemas em chegar às salas comerciais de cinema, né? Admitindo isso, eu digo que o streaming, pelo menos, fornece um lugar onde esses filmes possam ser vistos. Aí eu entro para o Maurício, né? Porque eu acho que o cinema brasileiro e a literatura brasileira, elas se equalizam num termo, vamos dizer assim, de aparecer. Hoje, 80% de tudo que é publicado que estão nas livrarias é estrangeiro, né? E eu não sei qual que é essa taxa, depois se você, Ana ou Lino, se vocês souberem, né, dentro do cinema, depois falem aí, podem interromper. E aí, Maurício, você, como autor brasileiro, qual que é o teu sentimento para esse acesso, né? Você acha que as pessoas tendem a priorizar
o filme e o autor estrangeiro em detrimento do brasileiro, achando que o brasileiro não tem essa qualidade? Não, olha só, eu, assim, na verdade eu tendo a achar o seguinte, a gente, a gente, eu acho que existe uma competição desigual, eu vou falar mais pela literatura, no seguinte sentido, quando alguma editora daqui, ela decide publicar um livro de fora, isso sempre vem com o corte de um livro que já deu certo lá fora, né? Então, é, enfim, né, as editoras, sei lá, as próprias agências, eles vão às grandes feiras, né, e eles disputam e compram ali os direitos para trazer para cá os livros que já deram certo, né, que já foram testados e tudo mais. Então você acaba tendo uma competição, entre aspas, né, se é que a gente pode chamar disso, de livros que já foram testados, já foram aprovados pelo público, livros que já vêm com o carimbo de serem best-sellers, de estarem presentes nas principais listas e tudo mais, competindo com todos os livros que estão aqui, né, que são produzidos aqui. E a pergunta que a gente sempre faz é: e todos os livros que foram produzidos lá e que ficaram lá e que não obtiveram sucesso, que não foram em frente, né, que o público não gostou, né, esses ficaram lá. Então a gente acaba tendo aquela sensação de que todo livro que vem de fora é bom, em tese, né? Todo livro que vem de fora tem uma qualidade, e aqui é produzido muita coisa boa, muita coisa boa e muita coisa ruim. Né? Então, enfim, acho que se você parar e pensar, não, lá ficou muita coisa ruim também, né? Ficou muita coisa que não foi para frente, que não prosperou e tudo mais. Então, né, você como alguém né, enfim, que faz parte da cadeia do livro, você deve receber originais bacanas, originais mal escritos, e assim vai. E aí você vai selecionando, né? Então, e fala, não, eu vou publicar isso aqui, esse outro aqui. Então, só que com a facilidade né, de se produzir livros hoje, que você pode escrever um livro de manhã, arrumar ele à tarde e colocar na Amazon de noite, né? Sendo bem exagerado. Hoje é muito mais fácil o preço caiu também para você fazer impressão sob demanda. Hoje você tem ferramentas de escrita online que a pessoa vai escrevendo e as pessoas vão lendo. Então, né, ao mesmo tempo que você abriu a chance das pessoas contarem as suas histórias, você também abriu a possibilidade das pessoas se exporem contando histórias ruins, né? Então, se a gente for partir para isso de comparar o que vem de fora com o que está aqui, eu acho assim, ela não pode ser uma comparação tão seca assim, né? Então, enfim, eu acho que temos histórias maravilhosas contadas aqui, assim como as que vêm de fora. Acredito que com o cinema seja a mesma coisa, né? Acho que vai muito. Eu costumo dizer que por trás de né, assim, pouco importa se a gente está falando de literatura, de cinema, de qualquer outro meio, né, por trás tem que ter um bom contador de história. Né? O contador de história, que é o roteirista, enfim, que é quem entende de narrativa, quem conhece as técnicas, né, para se contar uma boa história, né, que não é simplesmente a inspiração, que é botar a mão na massa mesmo, conhecer, enfim. Isso existe em qualquer lugar do mundo. Né? Você tem bons contadores de história, cada vez mais a gente vê o cinema vindo para cá. Antigamente existia um preconceito enorme, ou o cinema era americano ou não era. Hoje em dia você tem o cinema brasileiro, o cinema argentino, o cinema francês, o cinema espanhol, tem cada coisa. Eu particularmente abro o Netflix e vou buscar esses filmes. Quando eu vejo um filme brasileiro, eu vejo. Eu vejo um filme espanhol, eu já fico ligado. Quando é um filme francês, a mesma coisa. E quando é um filme americano, talvez, né? Talvez seja só mais um. Né? E aí falando como alguém que muito mais gosta de cinema do que entende exatamente a questão técnica por trás, né? Acho que é um pouco por aí. Aí eu volto ali para o Lino. Ô, Lino,
Você acha essa lógica, e aí eu volto também para a Ana, e aí eu abro para vocês, no livro, eu não vejo assim uma paridade, né? Eu acredito que, né, aí é um preconceito meu, né, de que também não haja uma paridade entre o cinema brasileiro e o cinema estrangeiro em termos de disponibilidade, né? E aí eu te falo, porque eu acho que a literatura e o cinema brasileiro também se conversam nesse processo da dificuldade da exposição, né? E aí eu abro para a Ana e para o Lino verem. É assim também no cinema? Lino, queria comentar um pouquinho, que eu acho que a questão que o Maurício estava falando tem a ver com o ecossistema econômico, né? O formato de distribuição, é a parte histórica de políticas públicas e políticas culturais que determinam se a gente vai ter um acesso mais facilitado ou não. A gente está falando de economia da cultura, economia criativa, que a gente sabe que para um livro se tornar um best-seller tem marketing, tem uma equipe inteira para poder torná-lo um produto para ficar ali na frente, né, na primeira vitrine de uma livraria, ou redes sociais para poder ver alguma tag ali e pescar um leitor. A mesma coisa com o cinema. A gente sabe que a questão não é a qualidade, mas é a questão da possibilidade de distribuição mesmo, né? Tanto é que agora o que o Lino comentou do streaming, que a gente agora pode assistir mais filmes em termos de quantidade, já que escoou tudo para o online durante a pandemia, a gente sabe que o cenário é outro totalmente. A forma da fruição dos produtos culturais e da arte, da literatura, já está modificada, já está de outro jeito, né? E aí vem o olhar da curadoria também. Como que você escolhe um livro, como que a capa do livro, né? Ou o cartaz do filme, ou o trailer, ou um release sobre o livro, prefácio, enfim, tem toda uma dinâmica de venda e de exposição e de distribuição para que ele chegue ali como uma opção, um cardápio para uma pessoa, né? Por isso que a gente, para não ficar também só na questão do mercado, por isso que a questão da educação é fundamental, né? Trazer essa pauta em outros ambientes que não estão ali somente com o envolvimento do lucro, mas com a base da educação e da cidadania, né? Que a biblioteca é fundamental em qualquer civilização, a gente sabe disso. E aí a questão do cinema, que é uma questão para a gente debater. Como é que fica, né? Que filmes que estão chegando para esse público também, porque essa lógica que existia de vitrine, de uma videolocadora, de lançamento, é a mesma coisa para o streaming, é a mesma coisa para as redes sociais, né? Então, é a parte da gente educar e mostrar, educar, não educar as pessoas, que acho que essa construção não é muito boa, tem uma hierarquia aí que eu acho que não é o caminho, mas de mostrar as opções para as pessoas de que elas podem ter narrativas, autores, autoras diferentes, outros países, outras regiões, ou melhor ainda, saber que na tua cidade, se você está numa cidade do interior, ou se você está aqui no Plano Piloto, ou você está em Samambaia, ou no Recanto das Emas, ou em qualquer lugar, descobrir autores próximos também te incentivam, falar assim, se alguém aqui próximo está num ambiente que não é o lugar incentivado para você trabalhar com as artes, mas se tem uma pessoa que mostra que consegue fazer isso, que é um ofício, que não é um hobby, que aquilo é um emprego tão digno quanto outros, né? Não é nem superior nem inferior. O artista ele não é superior a outras profissões também. Acho que a gente tem que lembrar desse perigo também, né? De distanciar, né? De tornar inalcançável. E aí eu acho que voltamos para a biblioteca, que é essa parte da gente ter a possibilidade de um acervo que é vivo, né? Constante, não são só filmes aqui a gente nem tem uma cinemateca, né? Infelizmente, em Brasília, e a cinemateca que a gente tem em São Paulo foi ameaçada duramente, ainda está, né? São fundamentais, né? A era digital
ela seleciona obras que a gente tem. A mesma coisa com a música. Quem conhece uma banda pelo Spotify vai perder muito conteúdo em termos dos créditos, de uma letra, do design visual, do conceito todo. Então, para a gente não ficar muito old school, assim, no sentido de defender uma linha, né, mais tradicional e tudo, conservadora no sentido de conservar só, e também saber que tem outras formas de usufruir conteúdos, eu acho que a gente está aberto a outras formas de vivenciar a literatura e o cinema, né? E discordar, mas respeitar também. Eu vou te ser sincero, eu tenho muita dificuldade de ter acesso ao cinema brasileiro, né? Até as possibilidades, as sugestões, o que aparece para mim, né? E eu vejo muito assim, eu vou por aquilo que eu leio, né? Então, por exemplo, eu estava lendo agora um livro de uma professora aqui de Brasília, ela citou um documentário, Quanto Tempo o Tempo Tem? Quando ela falou, não, tá no Netflix, eu falei, ué, Netflix? Esse documentário brasileiro? Eu fui lá e assisti, e achei fantástico. Então, o que acontece? Eu acho que realmente o espaço da biblioteca, ele é um espaço para estar trazendo esse tipo de coisa. Eu acho que traz esse acesso, porque tudo a gente tem que consumir, né? O Spotify você tem que estar pagando, e você tem essa possibilidade. Eu gostei muito de um livro que eu li chamado O Clube do Filme, que é a história de um pai que tira o menino da escola e faz a educação do menino, fala assim, beleza, você não quer estudar? E ele estava indo mal, más notas, essa coisa toda, então vamos fazer o seguinte, a única coisa que você tem que fazer comigo é assistir um livro ou 2 filmes comigo por dia e a gente falar sobre esse filme, você fazer umas resenhas para mim sobre isso. E a história é fantástica, eu sugiro para todo mundo assistir. E aí, Lino, volto para você, né? A gente está meio que chegando no nosso fim, mas a tua visão, né? Porque você é um produtor de cinema, né, nacional de Brasília, eu sei que você tem um trabalho fortíssimo de divulgação desse, né, dentro de outras coisas que você faz, mas você também sente essa necessidade de processo de educação e acho que a Ana, ou foi o Maurício, falou sobre essa meninada que está entrando agora e que está produzindo cinema em casa, com os novos sistemas que estão acontecendo, com as novas ferramentas que estão muito facilitadas. Assim como o Maurício disse, de produzir o livro, o cinema também está sendo feito de uma forma muito mais fácil, como nunca foi visto antes. Como é que você vê essa nova entrada, dessa geração que está produzindo aí, soltando no YouTube de graça, no Instagram e todos esses jeitos? Eu me vejo como um dinossauro, né? Cada vez mais. Porque eu sou muito old school para tentar ver as coisas assim. Mas eu acho ótimo. Eu acho que a arte é possibilidade. A arte é abrangente. A arte é vida. A arte é ensino, né? E eu acho que, por exemplo, quando a gente começou a falar, né? Pô, por que a gente gosta de cinema? Por que a gente gosta de literatura? Eu falei no meu caso, né? Que não é necessariamente uma escolha minha, foi uma escolha do comportamento da minha família, gostar de livros e de cinema e me levar para o cinema e me encorajar a ler, né? Então, assim, acho que vai com o que você estava perguntando, né? Democratizar acesso e encorajar o consumo, né? A gente tem que consumir a nossa própria cultura. O Brasil é um dos países mais ricos culturalmente do mundo, é uma cultura conhecida, mesmo que seja nem pelo futebol, conhecida em todo lugar do planeta, e que muitas categorias de brasileiros insistem em demonizá-la, né? É uma coisa... são conversas com muitos paradoxos, tá, agora? Isso que é tragicômico assim aqui no Brasil, né? Mas então assim, esses novos meios, eu acho que eles, como eu estava falando, mas é que o acesso está cada vez mais fácil. Não quer dizer que está resolvido. E eu acho que eventualmente plataformas de streaming, plataformas que usam inteligência artificial,
vamos começar a fazer possibilidades de curadoria, né? Por que que você falou de um filme que você não sabia que tinha no Netflix? Por que que o Netflix não liga para a Ana para, no mês de julho, ter a curadoria da Ana ali no Netflix? Você clica no ícone e você vê 5 filmes do que tem no Netflix selecionados pela Ana. Não sei. Tudo são possibilidades e a gente está tentando ver o que vai dar certo. Eu lancei meu primeiro filme agora num ano pandêmico, né, em que eu não vi ninguém. O filme participou de festivais virtualmente. Eu não tive essa vivência de conversar, de saber o que acharam do meu filme, de eu poder debater meu filme. Aliás, fiz um debate virtual como eu estou fazendo agora. Então, tudo é novo e vai ser diferente da próxima vez e vai continuar sendo diferente da próxima vez. Agora, o que eu acho fascinante, quando eu estava fazendo o meu filme, né, eu estava pensando numa, como a gente sabe, como a Ana falou, né, muita coisa vem de marketing, né, da gente conseguir interessar a pessoa em consumir o nosso filme, nosso livro. E eu ficava pensando assim, né, numa coisa para o meu filme e eu surgi com uma frase que, assim, o legado do nosso cinema é a resistência, que também é da nossa literatura, da nossa arte, da nossa cultura brasileira, que tantos gostam de fazer apanhar, mas ela vai resistir, continuar resistindo e aproveitando enquanto os métodos que ela tem para se difundir que tiverem e vai criar novos meios para se difundir também. A gente tem que continuar fazendo, né? Essa é a parte mais importante. Entendi. A gente já vou passar para o Maurício, hein, Maurício, porque ele falou da inteligência artificial e das curadorias. Eu acredito que os editores hoje no Brasil, eles são os grandes curadores da literatura, né. Mas já existe, né, essa curadoria hoje, né, Netflix e outras coisas mais, né, até as próprias sugestões que a gente recebe dentro de Facebook, Instagram, essas loucuras todas. Mas, Olino, eu queria, como a gente já está aí nos nossos finalmente, eu queria saber onde é que a gente pode te achar, né? Por onde é que você se comunica, né? Onde é mais fácil saber, por exemplo, saber do teu livro, saber da tua história? Como é que a gente pode te encontrar? Ixi, eu sou total dinossauro. Eu tenho página no Facebook, Candango, Memórias do Festival, que é o meu filme. Ainda rodou alguns festivais ainda, então ele não foi lançado assim para grande público, mas lá sempre tem notícias de onde ele vai passar. E meu Instagram é o Lino Meirelles. Olino Também Meirelles, postamos lá. legal. Quero te agradecer muitíssimo pelo tempo, tá? Não, Agradecer obrigado aí pela pela. oportunidade. Falar sobre a nossa cultura, né, é mantê-la viva. Eu acho que falar sobre cinema, e principalmente dentro da biblioteca, que eu acho que o cinema bebe muito, né, na literatura, e aí eu acho que nem deu tempo de perguntar, né, se existe o contrário, né, o cinema tá influenciando a literatura, e eu vou deixar essa última pergunta aqui para o Maurício, como uma finalização. Você acha que o cinema está influenciando a literatura? Eu acho que sim. Eu acho que indo e voltando, né? Lá, acho que tanto lá quanto cá. Né, assim, como hoje a gente tem muito acesso, como, né, tanto a Ana quanto o Lino falaram, é, hoje é tudo muito fácil, né? As histórias estão sendo contadas, a gente pega na palma da mão né, e elas estão ali, a gente está assistindo. Então, eu assim, praticamente não consigo dissociar uma coisa da outra. Eu tenho na minha literatura muita influência do que o cinema me traz, né? Então, porque como disse da outra vez, no fundo são histórias contadas, são narrativas, cada uma no seu modelo, né, na sua forma de contar. A gente, né, enfim, tendo a escrever de uma forma mais cinematográfica, no sentido de que as minhas histórias são muito uma cena atrás da outra, uma cena. Eu não tenho muito tempo de ficar fazendo digressões. Aliás, tenho tempo, mas não escolhi fazer assim. Então tem muito a ver com o que o cinema me trouxe também, né? Enfim, apesar da minha grande influência não ser o cinema, mas sim os livros, né? Eu acho que não tem como. Eu acho que tem muita gente escrevendo assim também,
né? Os novos estão cada vez mais escrevendo com essa visão, assim, isso até nem é muito legal, assim, muita gente critica de que, né, dizendo que muita gente já escreve esperando vender para o cinema, né? E eu acho isso ruim, particularmente. Acho que você tem que escrever a história e depois, se for virar um filme, aí é um outro passo, né? Mas de fato, tem muita gente já escrevendo, já pensando quem vai ser o ator. Olha só a coisa, né? A pessoa já visualiza quem poderia ser o ator, a atriz. Então, enfim, também não acho ruim, não. Não é algo mais... o mais importante é a história em si. Contar uma boa história. O que vai virar daí... enfim, é um outro. Na verdade, eu esqueci de contar um negócio, só para finalizar. O meu livro que fala sobre cinema, ele saiu na Itália com o título Il Cinema della Felicità, que seria o cinema da felicidade. Ele saiu com esse título lá. E teve uma coisa interessante que teve um projeto que foi aprovado pelo governo da Itália de falar de cinema nas escolas, porque o livro traz um pouco isso, trazer para os alunos e tal, e no projeto, no que seria, de repente, sei lá, a exposição de motivos do projeto, ele fala que o projeto foi inspirado no livro Il Cinema della Felicità, do autor Maurício Gomide, né, lá do Brasil e tudo mais. Então, isso eu achei muito legal, porque, né, assim, por meio de um livro, né, que eu escrevi, enfim, de forma despretensiosa, simplesmente contando uma história, às vezes você consegue trazer algo muito interessante, que foi isso, por exemplo, né, um projeto que está sendo implementado nas escolas lá, tendo como mote, né, como fagulha ali esse livro. Então, eu fiquei muito feliz também. Mas é isso, eu queria te agradecer, né, pelo convite. Obrigado aí, né, a Aline, a Ana também, foi muito bacana. Eu sempre que quiser pode me chamar aí para a gente falar de literatura e de cinema. Aquilo que o Lino falou é muito bacana. A gente falar de arte é mantê-la viva. Eu gostei demais dessa frase. Dá para entrar no livro, né? Depois eu vou acreditar. Mas obrigado aí, viu, pelo convite, e estou sempre à disposição de vocês. Valeu, Maurício. Eu acho que o que você estava falando, e vou passar para a Ana para ela fazer, mas eu acho que é totalmente. Você pega um Tolkien e você pega uma J.K. Rowling, você pode ver que as linguagens são totalmente diferentes, né? Tolkien não tinha uma televisão lá para poder estar fazendo, e ela já tinha, e a forma que ela se coloca dentro dos livros dela é totalmente cinematográfica, eu acho, né? Quando eu li. Mas eu acho. Fala Lino, pode interromper aí. Uma referência pop aí para quem quiser prolongar o assunto. Famosamente, né, muitas pessoas, não é brasileiro, mas muitas pessoas gostam de ler Stephen King, e ele muito famosamente odiou a versão que o Kubrick fez para o cinema, né, do Iluminado, com Jack Nicholson. Décadas depois, o Stephen King escreveu sua própria versão, virou uma minissérie. Não sei onde é que se acharia isso, mas é uma coisa muito interessante poder ver a versão que o autor do livro queria em filme, do que o autor do livro queria, e o tanto que é ruim. Foi um caso interessante. Unanimidade foi ruim. O do autor ficou ruim, Iluminado do Stephen King. Então, se fala Iluminado, eu me arrepio, cara. Parece uma coisa que eu me traumatizei de ter visto, que eu gostaria de não ter visto. Porque eu não gosto de terror, então eu não sou muito, mas eu assisti o Iluminado. São um dos pouquíssimos filmes de terror que eu assisti. E aí eu vou te perguntar, Ana, achei fantástico essa. E você? Né? Eu queria saber onde é que a gente pode te encontrar, o Curta Brasília, como é que faz os teus trabalhos, como é que vai fazer, e as tuas últimas considerações aqui com a gente. Bom, primeiro agradecer, espero que tenham mais debates na Biblioteca Demonstrativa. E lembrar que a gente, aqui, entre nós quatro, todos gostamos de cinema e de literatura, para início de conversa, imagino que de música, de teatro e de outras artes. Então, uma coisa não elimina a outra. Quando a gente pensar sobre algo, né, o que é maior ou melhor, se a gente pensar, nós, enquanto leitores, enquanto cinéfilos, a gente vê que a gente pode habitar, né, todas as artes no mesmo corpo, na mesma mente. Então, só dizer isso, que
tudo pode coexistir positivamente também, e uma, né, aprender com a outra, e também se contradizer, que eu acho que não é um problema. A gente também, às vezes, vê um filme, não gosta do filme, assiste meses depois, em outro contexto da sua própria vida, e ele bate de um outro jeito. O livro é impressionante, né? Como assim? São as mesmas palavras? Mas eu li isso 3 anos atrás e não era assim, enfim. Então, para a gente ver como a arte é viva e atemporal também, né? E é muito rico isso, muito, muito rico mesmo. E quem quiser trocar ideia e tudo, assim, o Festival Curta Brasília, né? No Instagram tem lá. E a produtora, a empresa que eu estou à frente, é sétimacinema.com.br. Lá tem alguns festivais e mostras que a gente faz. E eu estou também aí à procura de curadorias de livros. Vou atrás do Maurício, depois para conhecer suas obras, fiquei super curiosa. Lino eu já conheço de outros carnavais, de outros festivais. Admiro muito, inclusive. E vamos junto. Espero que a gente tenha outras rodas de conversa aí pela frente. Com certeza, é muito bom isso que você falou de novo, Ana, porque quando nós somos, né, vamos nos modificando no processo da leitura, nosso processo de amadurecimento, né, caminhada, né? Então, um filme que a gente assistiu, um livro que a gente assistiu, eu, por exemplo, li Fernando Capelo Gaivota quando era criança e depois li mais velho com uma outra visão. Para mim era todo. Eu falei, mas não, mesmo livro, como é que pode ser, né? E eu acho que você uniu muito bem. Quero agradecer a vocês três, foi fantástico. E como eu te falei, né, passa rápido pra caramba esse tempo aqui. Se a gente deixar, a gente fica conversando aqui muito tempo. E agradeço a todo mundo que estava aqui com a gente, né, na biblioteca demonstrativa. E eu espero que o próximo convite, a gente faça um convite da gente lá na biblioteca, pegando o livro, assistindo filmes juntos, com essa experiência, para passar para mais gente, né? E espero que tenha o livro do Lino, do Maurício, e quem sabe, né, Ana, brevemente você não vai fazer também uma amostra lá na biblioteca, reviver isso daí. João, muitíssimo obrigado. Agradecer o Marcos Linhares, que é o organizador aí, que está aqui fazendo todos esses arranjos para que a gente possa nos conectar, né, e passar isso daí para todos os usuários da biblioteca e quem estiver assistindo isso em qualquer lugar da face da Terra. Muitíssimo obrigado. Um grande abraço. Boa semana. E aí, brevemente, a gente volta aqui de novo na BDB com mais outras ótimas pratas da casa, né, de Brasília, trazendo aí o que a gente produz de cultura, de literatura, de arte em Brasília e vários assuntos para que a gente possa conversar com vocês. Um grande abraço e até a próxima.